Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 2 da disciplina Avodá. Conforme nós já falamos, nós estamos trabalhando com a primeira mitzvah beninoa, que é a mitzvah de não praticar idolatria, também chamado de Avodá Zará. Literalmente, já explicamos que Avodá Zará significa serviço estranho. Qual é o conceito de idolatria pela Torá? Qual o conceito de idolatria? O conceito de idolatria pelas 7 leis universais é qual? É tudo aquilo que não foi ordenado por Hashem em relação à forma de você servir a Deus. Ou tudo aquilo que foi proibido por Hashem e a pessoa ultrapassa aquele limite em relação à forma de você servi-lo. Então, isso é a Avodá Zará, ela vem, então, desse ínterim aí, tá bom? Então, aqui nós estamos com a segunda ramificação, listada pelo Dr. Ari Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah, o livro As 7 Leis dos Filhos de Noé. Ele foi escrito em julho de 1984 pelo Dr. Ari Lichtenstein, no qual ele enumerou 66 ramificações. Nós estamos trabalhando com o livro dele, e esse livro ele vai catalogar agora a segunda ramificação, que é a proibição de fazer para si mesmo ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escultura, imagem esculpida com fim de adorá-la. Bem, como você viu, já falamos que lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, nós encontramos a fonte, a referência da mitzvah de Avodá Zará. Ou seja, está escrito lá, o que está escrito? Está escrito da seguinte maneira: não terás outros deuses diante de mim. Então o texto ele vai continuando, né? E não farás para ti imagens de escultura. Bem, outras traduções, conforme a versão que nós estamos trazendo aqui para você agora, neste momento, está escrito: não faça ídolos esculpidos para você. Então, a gente vai aprender um pouquinho o que significa essa proibição, de que forma que ela funciona, de que maneira, é o que nós estaremos estudando a partir deste momento. Como vocês podem ver, essa proibição, ela é uma proibição tanto de você fazer ídolos para você mesmo, quanto de permitir que outros façam ídolos para ele, mesmo que ele não planeje adorar esses ídolos, nem acreditar em suas religiões. Praticamente, digamos que a pessoa ela não acredita naquele tipo de ídolo, mas, no entanto, ele vai e fabrica aquele ídolo. Então, essa proibição ela vai proibir exatamente isso, não somente acreditar, tá? Mas também é a proibição de você fabricar, de você trabalhar, confeccionar algo para idolatria. Bom, qualquer imagem, qualquer estátua que você faça, que vai conduzir num propósito de culto, num propósito de adoração, de serviço, e pelo que nós vimos já na primeira ramificação, nós vimos que a noção de ídolo, a noção de idolatria é a noção de poder. Então, qualquer tipo de poder que você coloque entre Hashem e você, ou qualquer tipo de poder que você coloque juntamente com Hashem, ele se constitui uma idolatria. Então, fazer um ídolo de qualquer força que você imagine estar junto com Hashem, ou que você coloque como intermediário, se constituiria, propriamente dizendo, esse ato de fabricação de idolatria, tá bom? Então, para a gente poder ficar bem antenado, seria isso daqui. Tudo aquilo que você vai conduzir, vai poder fabricar com esse intento, tá bom? Tudo aquilo que você vai direcionar, e rezar, e fazer uma oração para aquilo, tudo aquilo que você vai cultuar, tudo aquilo que você vai cantar, músicas ditas sagradas, né, em honra aquele tipo de força, aquele tipo de poder, ele entraria, então, nesta proibição aqui. Vamos lá, vamos provar para vocês, de acordo com as fontes, sobre tudo isso que nós estamos falando. Bem, aqui nós temos Sefer Hinur número 27. Sefer Hinur número 27, o Sefer Hinur, eu já falei para vocês, ele é um livro que ele vai codificando todas as mitzvot
de forma e enumerando elas de acordo com a leitura das parachotes, de acordo com a leitura das parachotes semanais, ou seja, das porções semanais da leitura da Torá. Então, ele vai pegar desde cronologicamente a primeira mitzvah até cronologicamente a última mitzvah e vai fazendo essa seleção. Daqui, nós aprendemos que não devemos fazer estátuas que serão adoradas. Mesmo que aquele que os faz não os adore, o próprio fazer é proibido. Ou seja, por quê? Porque aquele que faz, como o Sefer diz, ele faz o quê? Empurra a pedra de tropeço. Ou seja, ele faz algo que outro vai usar para poder cultuar, adorar. Mesmo que não cultue e não adore, no entanto, alguém vai adquirir aquele produto feito para usar para esta finalidade. Então, daqui nós aprendemos que também não podemos fazer para os outros. E não há diferença entre fazê-lo com a mão ou ordenar que uma pessoa o faça, como está declarado em Êxodo 20, versículo 4, você não deve fazer para si uma estátua ou qualquer representação. E aquele que manda fazê-lo, e quem o faz, essa é a opinião do Rambam, de bendita memória, no Sefer HaMitzvot do Rambam, Mitzvot Lo Taseh 4, ou seja, proibição número 4, lá no Sefer HaMitzvot do Rambam, ou seja, o livro dos mandamentos, né? O Rambam vai estar lá catalogando os 603 mitzvot, os 603 mandamentos, e ele vai explicando sobre o que significa cada um, como cumprir, como não cumprir, o que é proibido, o que é ordenado dentro daqueles mandamentos. Então, daqui nós aprendemos o seguinte: aprendemos que não podemos fabricar nenhum tipo de avodazará, de serviço estranho, de idolatria, ou mesmo que você não acredite naquilo, mas se você confecciona, se você constrói, se você elabora algo para idolatria, então aqui você já constituiu algo que não é muito positivo, tá bom? Isso que nós aprendemos aqui. Mas tem mais coisas. Vamos lá. Bem, o Sefer Hinur, número 27, também ele vai trazer a raiz deste mandamento. O que é a raiz? É o verdadeiro significado. É a essência do negócio. Vamos entender que a raiz, a essência disso é para distanciar-nos dos ídolos. Então, nós aprendemos aqui que o propósito é nós ficarmos longe de todo tipo de idolatria, construir um muro contra a idolatria e não flertar com a idolatria dentro do nosso dia a dia. É isso que nós aprendemos nessa ramificação. Bom, vamos então continuar vendo isso direitinho. Aqui o Rambam no Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Ilihot Melahim, Lei de Reis, capítulo 9, Alahá número 2. Bem, lá no capítulo de número 8 do Lei de Reis, o Rambam já começa a detalhar sobre o quê? Sobre as Alahot Bnei Noah, que são as leis Bnei Noah, né? As ramificações Bnei Noah. E aí vai pegar o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, e vai praticamente passar em todos os pontos a respeito das 7 leis, das suas proibições, aquilo que é ordenado, aquilo que é proibido, dentro de cada ínterim desses detalhes. E aí, o Rambam vai chegar na Alahá número 2, na lei número 2 do capítulo 9, ele vai dizer o seguinte: olha, um Benoa que adora falsos deuses é culpado, desde que adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Então, o Rambam está falando aqui, olha, um Benoa era culpado de idolatria se ele praticou um culto na forma como aquela religião cultua aquela idolatria. Só que o Rambam não para aí. Parágrafo 2º, da Alahá número 2, ele vai continuar. Um Benoa é punível por todo tipo de idolatria que um tribunal judaico consideraria de punição um judeu. O que significa isso? Significa o seguinte: nós sabemos que existem algumas leis que o judeu seria sentenciado à pena de morte, correto? Sim. Mas existem algumas leis que o judeu ele não receberia a pena de morte, ele receberia uma pena de açoite, ou receberia outro tipo de punição. Essas outras penas menores, né, como o judeu não morreria na pena de morte dele, o Benoa também não morre na pena de morte pelas mãos dos tribunais. Tá?
pelas mãos dos tribunais. Lembrando a todos que não existe tribunal vigente hoje a respeito das 7 leis universais e também não existe o tribunal vigente hoje a respeito da Torá. Então, praticamente, nenhum tribunal vai, de repente, mandar uma intimação para alguém para responder diante do tribunal que aconteceu isso ou aquilo. Isso não vai. No entanto, o Rambam continua. Um Benoa não seria punido a pena capital na época dos tribunais por um tipo de idolatria que um tribunal judaico não consideraria digno de punição um judeu, conforme já falamos. No entanto, embora um Benoa não seja punido por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Então, daqui nós aprendemos que tudo aquilo que é classificado como idolatria por o judeu, também é considerado idolatria para um não-judeu, para um Benoa. Então, ou seja, toda a humanidade é proibida de praticar qualquer tipo de idolatria. E, com isso, também está a fabricação do ídolo. Em si, a fabricação não levaria uma pena propriamente dizendo capital, mesmo na época dos tribunais, mas seria algo proibido, tá? Porque falamos que teria, na época dos tribunais, uma pena pelas mãos dos céus. Hoje, todas as punições são pena pelas mãos dos céus. O que significa isso? Ninguém é julgado por um tribunal, mas está sujeito ao resultado daquela transgressão que ele cometeu. Não é verdade? Você comete uma transgressão, você faz um ato que não é muito positivo no nosso mundo físico, você acaba ultrapassando o limite. Então, é algo que não é muito bom. Você praticamente tem que permanecer conectado a Hashem, não é verdade? Você quer permanecer conectado a Deus. A partir do momento que você descumpre uma ordem, ou você ultrapassa uma proibição, você transgrediu, praticamente essa conexão, ela tem uma certa queda, não é verdade? Tem uma queda, então, nessa conexão. Ela não vai estar tão forte. Então, para que essa conexão possa estar tão forte, é necessário cumprirmos todas as nossas ramificações e todas as nossas 7 leis. Não devemos permitir, o Rambam continua, que erijam uma matzivá, que plantem uma xerá, ou façam imagem, coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Então, mesmo que seja por causa somente da ornamentação, é totalmente proibido para nós, toda a humanidade proibida, né, de fazer imagens semelhantes, mesmo que ele não os adore, mesmo que aquela imagem ali é para outra pessoa adorar. Lembrando, eu estou falando aqui de imagens de culto e adoração. Tudo bem? Vamos, então, continuar. Bem, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Aqui, não encarregar alguém de fazer uma estátua de Buda, por exemplo, né? Seria um tipo de proibição, ou de qualquer deus hindu para si mesmo, ou não fazer uma cruz para si mesmo, já que a cruz representa um símbolo religioso do cristianismo, e a pessoa estaria se associando a esse culto de certa forma. Então, daqui nós aprendemos a não praticar isso. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos a não praticar idolatria, a não confeccionar, fabricar, ou então construir algo para a idolatria, para que as pessoas possam praticar as suas práticas diante daquilo, algo que nós construímos. Ou seja, de não, mesmo indiretamente, de não estarmos nos aproximando, tá, das formas idólatras. Seria isso. Então, que a gente possa dar muitas bênçãos a você, a toda a sua família. Shalom, shalom a todos.